E nós estamos falando numa sequência de domingos, estamos falando sobre mensagens no livro de Jonas, né? Já 3 domingos nós estamos falando sobre, esse é o terceiro domingo que nós estaremos falando sobre isso, aquilo que nós já havíamos falado com os irmãos. Antes de entrar diretamente na mensagem, irmãos, você sabe que às vezes nós programamos alguma coisa, e para nós realizarmos aquilo, às vezes depende não somente do nosso querer, da nossa boa vontade. Às vezes também há necessidade que o tempo nos ajude, né? Principalmente se nós estivermos fazendo um trabalho ao livre, um trabalho sem cobertura. Então nós precisamos, e às vezes há algum projeto que tem que ser suspenso, justamente porque naquele momento, naquela hora, um mau tempo, alguma coisa assim, nos faz suspender esse compromisso. E sabe, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava num certo momento ensinando um grande número de pessoas que estavam ao lado dele. Ele estava conversando com essas pessoas, e depois de alguns momentos, ele despediu o povo, né? E ele convidou os seus 12 discípulos para que adentrassem com ele num barco. A Bíblia não fala se o barco era dele, creio que não era, mas a Bíblia, o barco devia ser de alguém, de algum amigo, ou de um daqueles que estavam com ele, porque 4 daqueles discípulos eram pescadores, tinham uma indústria de pesca, né? Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João, eles eram pescadores. Consequentemente, eles eram acostumados naquele local, naquele lugar, aonde estariam daqui a momentos navegando. E eles adentraram no barco junto com o Senhor Jesus e foram adentrando ao mar. Quando fala desse mar, é o mar de água doce, é o mar da Galileia ou o lago de Genezaré, a mesma coisa, né? É um lago muito grande que é formado por água doce, por desaguar nesse lago aí o Rio Jordão. E é um lago muito grande, lugar de pescaria de Pedro, lugar de pescaria de João, lugar de pescaria de André, lugar de pescaria de Tiago. E sabe, irmãos, eles adentraram no barco, estava tudo bem, tudo maravilhosamente bem. O Senhor Jesus estava um pouco cansado, logicamente, ele estava num corpo físico, e o corpo físico é sujeito, né, ao cansaço, à fadiga, à fome e tantas outras necessidades fisiológicas. E no eles adentrarem no barco e o Senhor Jesus ir para a popa dormir, eles estão navegando tranquilamente, sossegadamente, assim como às vezes está na vida da gente, né? Às vezes a vida da gente está maravilha, sossegado, tranquilo, né? E navegando. Irmãos, você sabe que há uma diferença entre tentação e provação. A tentação, ela não vem da parte do Senhor. Deus a ninguém tenta e Ele também não pode ser tentado pelo mal. Não existe absolutamente nada que chegue ao menos sequer a tentá-lo, porque só vai tentar alguém que tem uma cobiça, um desejo, alguma coisa através do chamar do desejo da carne. Deus é espírito, né? E Deus, Ele não nos tenta, mas Ele nos prova. Ele nos prova. Tem momentos na nossa vida em que nós passamos duras provas, e é a maneira de Deus testar a nossa fé. Por isso, nunca diga assim: nossa, eu tenho uma fé de arrebentar a mamoneira. Não, nunca fale isso, porque
se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficientemente grande. Suficientemente grande. E é através da provação é que se mede a nossa fé. A provação mede a nossa fé. A tentação, ela não vem por parte do Senhor, mas a provação, sim. E eles estão navegando, está tudo calmo, está tudo maravilhoso, está tudo tranquilo. Mas você sabe que ontem eu programei para fazer algo e pensei, e logo de manhã, ao acordar, olhei o tempo e disse assim, eu acho que não vai ser possível, porque aquilo que eu ia fazer ia depender muito do tempo estar bom. O tempo está bom. E assim parecia que ia cair uma chuva torrencial, como pareceu hoje também, a mesma coisa. E aí eu deixei de fazer aquilo por causa do tempo. Por causa do tempo. Quando eles saem para navegar, o tempo estava belíssimo. Eles saem para atravessar o braço uma parte do lago, estava bonito. Mas a Bíblia nos fala que de repente, do nada, assim, e você sabe, época de verão acontece isso, está um sol bonito, belo, e de repente vem aquela tempestade, aquela chuva, e nós temos até uma maneira de perceber quando o sol é de chuva ou quando não é, né? Dependendo o calor que a gente sente, o queimar do sol, a gente fala, esse sol aí é um sol de chuva, né? A gente aprende a ler isso. E nosso Senhor Jesus Cristo estava deitado lá, dormindo, e eles estão navegando, quando de repente, acontece uma situação que atemorizou a todos eles. A todos eles. Não foi um nem outro, não. Até mesmo aqueles 4 homens que eram acostumados a navegar, eles ficaram terrivelmente apavorados. Penso eu que eles jamais enfrentaram uma situação como aquela. Penso eu que aquela tempestade realmente fora algo que enviado e mandado não como uma aprovação da parte de Deus. Por que não como uma aprovação da parte de Deus? Porque quando eles caem em terrível apavoramento, eles vão até a pessoa do Senhor Jesus Cristo e eles acordam o Senhor. Se aquilo está vindo da parte do Senhor, o Senhor Jesus então não iria repreender, mas a Bíblia fala que o Senhor repreendeu o vento e repreendeu o mar. Logicamente que ele tinha discernimento para enxergar as coisas, para ver as coisas e para ler as coisas, o que muitas vezes nos falta, o que muitas vezes nós não chegamos a ter uma concepção, uma consciência, uma leitura, uma experiência para ler claramente as coisas e distingui-las quando são de Deus e quando não são. E eles ficaram terrivelmente apavorados. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos deles pensaram até em se atirar ao mar. Muitos deles. Ora, é difícil você encontrar um pescador que não saiba nadar, ou quase impossível você encontrar um pescador que não saiba nadar, né? Mas eles, quando estavam apavorados, eles não haviam percebido que do lado deles estava alguém a quem eles poderiam recorrer, da mesma forma que muitas pessoas haviam recorrido ao Senhor Jesus Cristo para alcançarem as bênçãos das quais necessitavam. Por exemplo, o cego Bartimeu, a irmã de Marta a Maria e Marta, que pediram para Jesus vir para ressuscitar o irmão delas que havia morrido, estava 4 dias sepultado, o qual ele chamou e Lázaro ressuscitou. Muitas coisas eles viram acontecer,
mas algo eles nunca tinham percebido ainda, o poder que o Senhor Jesus Cristo tinha sobre a natureza, porque o Senhor nunca tinha mostrado a eles, ou nunca tinha precisado usar esse poder, nunca havia. Mas nesse momento houve a necessidade. Não peça para o Senhor fazer milagre na tua vida se você não tem necessidade de tal. Não peça coisas assim, se você não está precisando, está necessitando. O Senhor Jesus Cristo vem para socorrer aqueles que precisam do seu socorro. Tem muitas pessoas que eles não sabem discernir, a vida deles está indo bem, qualquer coisinha, uma coisinha, outra coisinha que pode ser solucionada, e a pessoa vai falar com o Senhor Jesus Cristo, às vezes fala em completo apavoramento, como se aquilo não acontecesse, eles vão perder a vida, e não é nada disso, né? Então eles se recorrem ao Senhor, eles clamam ao Senhor, e o Senhor levanta-se, e o Senhor dirige-se ao vento e dirige-se ao mar, ordena que eles se acalmem, que eles se aquietem, e isso aconteceu. Agora, irmão, no isso acontecer, os discípulos deles começaram a perguntar um para o outro, mas escuta, quem é na verdade esse homem? Ele ordena o mar, ele ordena o vento e eles lhe obedecem. Então aquilo que estava acontecendo, irmão, aquilo que estava acontecendo não era algo que estava vindo da parte de Deus, não era algo que estava vindo, se o fosse, o Senhor não haveria de repreender. Agora, irmãos, eu estava falando para vocês a respeito de Jonas, que ele recebeu a palavra do Senhor, que o Senhor orientou o que ele devia fazer, e ele não fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer, ao contrário, ele pegou o caminho contrário daquilo que o Senhor ordenou, ele entrou num barco, entrou num navio, do qual ele comprou uma passagem, e ele estava indo para Tarsis, caminho contrário àquele que Deus lhe havia mandado. E nós, às vezes, por tomarmos caminhos contrários àquilo que o Senhor tem nos orientado, tem nos dito, às vezes nós enfrentamos algumas provações vindas da parte de Deus. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Jonas, no capítulo de número 1. Versículo de número 5, a parte B do versículo fala assim: enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Por que o capitão dirigiu-se a Jonas? Por que o capitão foi descobri-lo lá no porão do navio? Por quê? Porque eles estavam navegando tranquilamente e de repente a Bíblia nos fala que Deus mandou no mar, isso foi Deus que mandou. Deus mandou no mar e fez com que, ordenou o mar e fez com que o mar se agitasse terrivelmente, a ponto do capitão e dos marinheiros do navio chegarem ao desespero, e eles jogaram fora do navio toda a carga que o navio carregava para deixá-lo mais leve, para que não afundasse. Deixaram mais leve. Irmãos, e o capitão encontra Jonas, e o que Jonas estava fazendo? Ele estava dormindo lá no porão do navio. O pessoal lá fora todo apavorado, desesperado, perdendo coisa, trazendo um enorme prejuízo,
por causa da desobediência dele, aquelas pessoas que não tinham nada a ver com ele, nada, absolutamente nada, estavam levando um grande prejuízo, estavam sendo prejudicados. E sabe, irmãos, que muitas vezes, dependendo das atitudes que nós tomamos, nós prejudicamos alguém. Nós prejudicamos pessoas, às vezes, por causa da nossa atitude de desobediência a Deus. Prejudicamos. Olha, esse Jonas, ele estava lá e o capitão do navio chamou e disseram entre eles: nós vamos jogar sorte aqui agora. E naquele que cair, esse vai ser ou será o responsável por essa situação. E eles jogaram a sorte e caiu em Jonas. Aí o capitão lhe fez algumas perguntas. Então, versículo 7, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Essa desgraça que se abateu sobre todos nós. Lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Ora, irmãos, caiu sobre ele. Então, quando caiu sobre ele, e logicamente, isso aí tudo estava sendo dirigido por Deus. Estava sendo dirigido. Porque Deus havia dado a Jonas algo para Jonas fazer. Deus tinha o incumbido de algo, deu a mensagem para ele, mas ele não desejou, ele não quis, ele preferiu não ir, ele preferiu fugir. E por que que ele preferiu fugir? Por que que ele preferiu fugir? Porque ele sabia da misericórdia que Deus tinha. Ele sabia que Deus havia de usar de misericórdia para com a vida dele. Ele sabia que ele, como profeta do Senhor, ele recebeu uma mensagem e ele tinha assim a desconfiança de que se ele levasse aquela mensagem para aquele povo viesse a se arrepender e Deus então não derramaria sobre eles aquilo que Deus havia falado que iria derramar. Para que você entenda, você que não ouviu as mensagens sobre isso que nós estamos pregando. Deus mandou Jonas levar uma mensagem para o povo de Nínive, porque o povo de Nínive era um povo terrível, acostumado tão somente à guerra. E quando eles tinham prisioneiros de guerra, eles faziam igual o grupo Hamas faz, cortavam a cabeça das pessoas, né? A gente pensa que só lá naquele tempo, aqui presente, nos nossos dias, século 21, tem pessoas com essa mentalidade, né? Cortar a cabeça de crianças, fazer tantas barbáries aí, né? E eles faziam a mesma coisa, só que Deus, irmão, Deus ficou indignado com a brutalidade deles. Deus ficou indignado e Deus mandou Jonas levar a mensagem para eles, para que eles se arrependessem. Porque se eles não se arrependessem diante da mensagem que Jonas iria pregar, o Senhor iria exterminar com todos eles e acabar com todos eles. E Jonas não quis levar essa palavra para eles, com medo, não desejando que eles a ouvissem e que eles se arrependessem, porque Jonas conhecia a misericórdia de Deus, e se esse povo se arrependesse, Deus não iria destruí-los. Então Jonas queria ver a destruição daquele povo. Então ele vai embora, ele foge. Eu não vou ser o pregador dessa mensagem, eu não vou levar essa mensagem, eu não vou conduzir essa mensagem a ninguém. Irmão, a mensagem de misericórdia, ela é para ser transmitida sim àquelas pessoas que nunca ouviram. Porque o apóstolo São Paulo, ele fala numa dos seus escritos, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, não leva em conta. Então, quando nós estamos cometendo coisas
por causa da nossa ignorância. Então Deus tem uma palavra de perdão e uma palavra de arrependimento. Mostra o sacrifício que o Filho dele fez e que chama as pessoas para acreditarem nesse sacrifício e para abandonar as suas práticas e se voltarem para o Senhor e para tomar um novo rumo na vida. Novo rumo. E não pense você que as mensagens, quando elas são transmitidas e as pessoas que estão ouvindo à toa. Não, não estão ouvindo à toa. Quando nós pregamos o Evangelho, amado, nós pregamos o Evangelho, as pessoas elas vão ter duas decisões na vida. Ou elas acreditam e entregam a vida para Jesus e o recebem como Salvador, ou elas nem dão ouvido, mas no futuro elas vão comparecer diante do Senhor e o Senhor vai dizer: eu mandei aquela pessoa e você ouviu ele falar sobre salvação e você não deu atenção alguma. Naquela época eu iria agir como o teu Salvador, mas agora eu estou agindo como seu juiz. Como seu juiz. Então, quando pregamos o Evangelho, não se prega o Evangelho à toa. Não são palavras fúteis, não são palavras vãs. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz que a palavra que nós recebemos, se nós a aceitarmos, ela levará-nos ao Salvador. Mas se nós a rejeitarmos, essa palavra irá nos julgar. Então, meus amados irmãos, Jonas, o que ele faz? Ele some, ele desaparece, ou ele quer sumir, ele quer desaparecer. Mas eu quero lembrar você, amado, de uma palavra que o salmista Davi disse para o Senhor em oração: Senhor, para onde me fugirei do teu Espírito? Para onde eu vou? Aonde é que eu vou que tu não estás? Se eu subo aos céus, tu estás aí. Aqui na terra, tu estás aqui. Se eu faço a minha casa nas profundezas do mar, do oceano, o Senhor também lá está. Então não há local, não há lugar para se esconder de Deus. Não há local e não há lugar, porque Deus está e sonda tudo e todos. E Ele sabe tanto da nossa vida, tanto, que o salmista diz que quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele estava nos enxergando. Não seja a favor do aborto, seja contra o aborto, porque o Senhor está assistindo quando uma criança está sendo gerada, porque Ele está transmitindo vida a essa criança. Transmitindo vida a essa criança. Eu fico indignado, irmão. Olha, se você destruir um ovo de tartaruga, você vai preso. Mas se você abortar, matar uma criança, está tudo bem. Que cabeça de povo é esse? Que mentalidade é essa? Que juízo é esse? Irmãos, o que Jonas faz? Ele está lá. Cai nele a sorte. O mar está terrivelmente agitado. Sabe quem foi que agitou? Sabe quem foi que agitou? Foi o Senhor que agitou. E por que o Senhor agitou? Por causa da desobediência daquele homem. E Deus não iria permitir que ele permanecesse em desobediência enquanto tinha milhares de pessoas lá naquela cidade necessitando de ouvir a mensagem que Deus deu para ele. A mensagem que Deus deu para ele falar. A mensagem que Deus deu para ele pregar. Irmão, quando eu digo para você, quando você ouvir a mensagem da parte de Deus, não a trate com indiferença. Não a trate. Seja uma pessoa assim, decidida naquilo que você está ouvindo. Sabe por quê? Paulo fala também, repetindo o que está escrito, o que aconteceu lá no livro de Êxodo. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. E como é que eu endureço o meu coração? Não abrindo o meu coração para a palavra de Deus, mas trancando-o.
E quanto mais eu ouço, e mais eu fecho. Quanto mais eu ouço, mais eu tranco. Quanto mais eu ouço, a palavra já não tem mais sentido e significado nenhum para mim. Eu endureci o meu coração, porque não quis tomar uma atitude positiva com respeito àquilo que estou ouvindo. Eu endureci o meu coração. Eu endureci meu coração. Irmãos, aí questionam ele. Pergunto para ele o seguinte: por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Será que ele quis culpar alguém? Será que alguém é culpado? Será que alguém é culpado? Você é culpado? Você é culpado do quê? Você acusa alguém do quê? Quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Houve esses questionamentos a Jonas. Houve esse questionamento a Jonas. E qual foi a resposta de Jonas? O que ele respondeu? Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Então Jonas os fez saber que ele era um fugitivo, ele era alguém que estava se distanciando, ele era alguém que estava fugindo, ele era alguém que estava correndo, ele era alguém que estava se distanciando. Ele não estava culpando absolutamente ninguém. Ele estava assumindo em si as suas próprias responsabilidades daquilo que o Senhor lhe ordenara. Vai na Nínive, vai para lá, prega lá, a mensagem é esta. Mas ele não fez, ele não quis. A Bíblia nos fala que, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Deixa eu ficar no porão, lá tá bom. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Deixa eu ficar na popa lá do navio. Que farei? Não, deixa eu ficar onde eu quero, que vai ficar melhor, vai ser melhor. Deixa eu fazer o que eu quero, que o mar vai... Não vai. A Bíblia nos fala que enquanto eles não fizessem aquilo que o Senhor haveria de mostrar para o próprio Jonas o que seria feito, o que deveria ser feito, o mar não iria parar de se agitar. E se agitava a cada dia, a cada momento mais, porque Deus, a mensagem que havia entregue para ele era uma mensagem urgente. Ele mesmo, Jonas, disse o que deveria ser feito. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Peguem-me e joguem-me ao mar. Quem é que estava agitando o mar, irmão? Quem é que estava agitando o mar? Não era o Senhor que estava agitando o mar? O Senhor é que estava agitando o mar. E haveria de haver uma atitude do responsável. Por que da agitação do mar? Haveria de ter uma atitude. Qual era a atitude? Ser lançado ao mar. Quando nosso Senhor estava atravessando com o navio, com o barco lá, com os 12 a bordo,
com certeza, em meio àquela tempestade toda, muitos deles que sabiam nadar, pensaram assim: vou me atirar ao mar, vou sair daqui a nado, vou sair daqui a nado. Você sabe quando aconteceu aquele, lá na Indonésia, se não me falha, Indonésia, aconteceu aquele tsunami que devastou. Tinha um casal de brasileiros, estavam em lua de mel e estavam lá na Indonésia, estavam fazendo mergulho. E enquanto estava acontecendo o tsunami, eles estavam embaixo da água. Eles não perceberam e não viram absolutamente nada. E quando eles submergem, eles veem a destruição que havia acontecido. Se eles estivessem fora da água, eles poderiam ser uma das possíveis vítimas de tantas outras que lá que aconteceu e que foram vítimas daquela situação. Eles aqui, eu tenho certeza que eles falaram assim: vamos mergulhar aqui, vamos sair a nado daqui, vamos sair a nado. Mas eles permaneceram firmes, porque o Senhor Jesus Cristo estava ali com eles, o Senhor era a âncora deles, muito embora eles jamais poderiam pensar que o Senhor tinha autoridade para repreender o mar e para repreender o vento. Agora aqui não, aqui o vento, o mar está agitadíssimo. Qual era a solução? O próprio Jonas expõe a solução: lança-me ao mar. Eu vou fazer a vontade de Deus e o mar vai se acalmar. Eu vou fazer, irmão, fazer a vontade de Deus não depende do Zé, do Mané, do fulano, do ciclano, do beltrano, não depende disso, não depende daquilo, não depende de ninguém. Fazer a vontade de Deus é aquilo que Deus dá para você, aquilo que Deus mostra para você, aquilo que Deus coloca para você, aquilo, é isso aí. Faça a vontade de Deus. Não fique dependendo de um, de outro, desse, daquele, aquele lá. Não, tem nada a ver não. Faça você a vontade do Senhor. Faça você. Lança-me ao mar, e pode me jogar aí que a coisa vai acalmar, vai ficar tranquilo, viu? Vai ficar sossegadinho. Vai ficar. Então o que ele faz, irmão? Qual é a solução? Ele mesmo pôs a solução. Ao invés disso, olha só o que aqueles homens fizeram. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Todo esforço humano é inútil quando a desobediência está em ação. Todo esforço humano. Tudo que você tenta fazer, não vai. Tudo que você propõe fazer, não vai. Tudo que você tenta, não dá certo. E eles ficaram com medo de fazer isso com Jonas. Ficaram com medo. E eles eram pessoas que temiam. Não eram pessoas assassinos cruéis. Não. Olha o que eles falaram. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Imaginavam eles que ao lançá-lo ao mar, estariam lançando-o para a morte. Mas não, estariam lançando para a vida. Estariam lançando-o para a vida. Aonde ele estava é que ele estava morto. Estariam lançando para a vida. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu és o Senhor e fizeste o que desejavas. Eles tinham até receio de que Jonas realmente fosse inocente e que ele pediu para ser lançado, mas que talvez não fosse aquilo. Os marinheiros começaram a, talvez não seja isso. Então Deus nos perdoe se eu lançar a vida desse homem ao mar. E o que eles fazem, irmão? Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Amém? Mas se aquietou.
A vontade, quando nós fazemos a vontade de Deus, o mar se aquieta na nossa vida. Quando fazemos a vontade do Senhor, quando estamos passando por uma situação como essa, né, por desobediência àquilo que Deus orientou, àquilo que Deus falou, àquilo que Deus mandou, tudo volta a se aquietar. E nos diz aqui no versículo 16: tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e esse ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu vou parar aqui. Domingo que vem nós vamos continuar essa mensagem aqui no ventre do peixe. Amém, irmãos?